Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Quero dizer que estou feliz de estar na presença do Senhor. E feliz também porque o Senhor já tem falado grandemente ao meu coração. Mas estou feliz nessa noite, para trazer aqui algo que o Senhor colocasse ao meu coração. Qual eu passei essa tarde clamando ao meu Senhor para que Ele pudesse falar com cada um de nós. Porque o Senhor, Ele conhece cada um de nós, conhece a minha e a tua necessidade. E eu sei que o Senhor tem falado já grandemente, Quem sou eu, frente a tantos mestres aqui da palavra do Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele nos conhece a tua necessidade. E eu creio em nome do Senhor Jesus que Ele vai continuar falando. Senhor, estou na tua disposição, meu Pai. Nada de mim eu tenho, mas o Senhor, Ele sabe. Amém? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 em diante, em nome do Senhor Jesus, gostaria de estar lendo alguns versículos aqui da parte do nosso Deus. Amém? Todos acharam, irmãos? Glória a Jesus. A palavra do Senhor fala assim, no primeiro versículo do capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigia-se ao sumo sacerdote e pedia-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, queria ser homem ou mulher, o conduzia preso a Jerusalém. E indo o caminho, acontece que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu e caiu em terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse ao Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levanta-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, o conduzia a Damasco. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, até aqui, em nome do Senhor, Eu estava, nessa tarde, buscando a Deus. Na verdade, a gente faz planos, Eu comecei na segunda-feira a ler essa passagem, a começar a meditar, mas aconteceu alguns imprevistos e eu tive que parar, Mas o Senhor está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Mas ali naquele lugar, antes de eu entrar aqui na mensagem do Senhor, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, irmão. Nós ficamos mais ou menos, amor? Acho que ficamos 5 horas ali dentro do ML do Hospital das Clínicas. Nós chegamos lá 8 horas, E ficamos até a 1 e pouco da manhã. E o Espírito Santo ali falou ao meu coração, grandemente. Ali a gente viu cada situação que é só o Senhor mesmo para ter misericórdia. E ali o Senhor ministrando ao meu coração. Chegando aquelas pessoas, aqueles carros, chegando os carros congelados, com pessoas ali congeladas, está escrito cadáveres humanos. E a gente, como ali não tem espaço, a gente fica fora. Nós ficamos ali vendo todas aquelas situações, cada carro. Imagine, das 8 até 1 hora da manhã, quantos corpos a gente não viu chegando. E ali o Senhor, Ele falou, eu parei, depois da correria. E o Senhor falou, quando nós nascemos, nós temos uma identidade, não é isso? Nós nascemos, somos registrados e recebemos uma identidade. E quando nós morremos, acaba a identidade. E eu não entendi ali, eu fiquei sem compreender, sem entender. E depois o Senhor falou,
Assim somos nós. Quando nascemos, morremos para o mundo e nascemos para Cristo, nós temos uma nova identidade, que é Cristo Jesus. E eu glorifiquei a Deus por compreender no meio dessa tanta situação. Então, irmão, Deus, acontece coisa em nossas vidas que nós não entendemos. Mas quando o Senhor quer trabalhar em nós, Ele permite certas situações para que nós viemos compreender o trabalhar e o querer do Senhor nas nossas vidas. E muitas das vezes o trabalhar do Senhor, o querer do Senhor, não é o nosso querer. Não é a nossa maneira que nós pensamos que Deus tem que trabalhar em nós. Nós queremos que Deus sempre trabalhe da nossa maneira, da nossa forma, mas o Senhor trabalha da forma dele, porque Ele é o nosso Criador. Ele nos criou, nos formou, então Ele sabe como trabalhar em mim e em você. E dói o trabalhar de Deus, mas é para que nós sejamos melhor a cada dia. E ali eu entendi, quando nós morremos para esse mundo carnal, nós temos a nova identidade que é Cristo Jesus. Então, aqui entrando na mensagem de Saulo, de Tarso, a palavra do Senhor fala desse homem fariseu, desse homem perseguidor, desse homem ruim. Mas depois a gente meditando, a gente vai ver que ele era tão bravo, tão ruim assim, mas defendendo a Deus de maneira esquisita, de maneira diferente de qual ele entendia, mas ele estava defendendo um Deus. A palavra do Senhor vai falar que esse homem chamado Saulo de Tarso, que nasceu na cidade de Tarso, que foi criado numa escola, nas melhores escolas, trazendo para o dia de hoje, na cidade chamada Jerusalém, com um professor que a gente pode chamar assim, o melhor professor, a melhor faculdade, chamado Gamaliel. Então, esse professor era muito respeitado, esse homem era muito respeitado por todos aqueles fariseus, porque ele defendia a sua lei muito bem. Então, Saulo, ele aprendeu desde pequeno conhecer a lei de Moisés, a lei, o Velho Testamento. Então, ele aprendeu e ele defendia com toda aquela sua garra, sua vontade. Então, para ele, os cristãos seria o quê? Seria intrusa, seria uma seita. Quantas seitas vieram antes do Senhor Jesus? E a palavra do Senhor fala que ele defendia. Ele aprendeu a defender, mesmo na sua ignorância, porque ele não conhecia Jesus. Então, ele perseguia os cristãos de tal maneira que algo me chamou muita atenção, que ele era tão bravo, tão nervoso, que ele pegava as pessoas, que desdesararam as pessoas, ou seja, as pessoas seriam quebradas. É como um animal feroz, quando pega a sua presa com toda a raiva, com toda a fome. Assim ele tratava as pessoas que chamava pelo nome de Jesus, que pregavam o evangelho de Cristo. As pessoas nessa época não tinham nome, era chamado, os do caminho. Não era ainda conhecido como cristão. Depois foi conhecido como os pequenos Cristo. Aí veio a palavra cristão, mas era conhecido como os do caminho. Se eu estiver errado, o pastor vai me corrigir, viu, irmãos? Então, eles era conhecido como os do caminho, não tinha nome. Então, ele perseguia, porque para ele era uma seita. Aí o seu amigo, o seu mestre, que ali ensinou, que ali educou, que ensinou cada detalhe das leis, como deveria falar, ele falou para ele: espera um pouco. Se for de Deus, vai prevalecer. Se não for, vai acabar como todas as outras que se levantou até aqui. Mas a palavra do Senhor fala que Saulo, ele se enfureceu com um moço chamado... Eu falei a memória aqui, mas eu vou achar em nome de Jesus. Estevão. Com um moço chamado Estevão, um jovem que também era ousado, que também expressava-se muito bem. E a palavra do Senhor fala que um dia ele ouviu Estevão pregar e começou a perseguir, prendeu Estevão, foi condenado. Estevão foi levado fora da cidade e foi apedrejado. Estevão morreu sendo apedrejado. E ali a palavra do Senhor fala que esse moço mancebo estava ali, que era Saulo de Tarso. Ele estava presente. Saulo era conhecedor da lei, ele fazia tudo em cima da lei.
Ele participou das reuniões dentro ali da sinagoga, junto com os seus mestres, já estava formado, já estava conhecendo toda a lei, como fazia. Participando ali dentro da sinagoga, junto com toda aquela culpa, com todos eles. E ali a palavra do Senhor fala que ele foi até lá. E quando Estevão estava ali sendo apedrejado, aqueles moços que iam tacar as pedras, jogaram as suas capas, suas vestes sobre os pés. E Saulo segurou as suas capas, como a quem fala, pode apedrejar. Eu já assinei, eu já autorizei. E ali a palavra do Senhor fala que Estevão ali sendo apedrejado, recebe as pedradas, ele olha para o céu. E a palavra do Senhor vai falar que Estevão, ele viu o céu aberto. E ele viu o Filho de Deus sentado à mão direita de Deus Pai. E ele ali sendo apedrejado, ele clamou que o perdoasses. Que ele viesse perdoar eles. E isso enfureceu Saulo. De tal maneira que Saulo, a Bíblia vai falar que ele respirava morte. Imagine como Saulo saiu daquela maneira, como ele saiu dali, como foi a fúria dele, de tal maneira que a sua respiração parecia morte, respirava morte, de tão raiva que ele tinha. E a palavra do Senhor vai falar que ele saiu dali com um pensamento, com uma direção, com uma maneira de pensar, dele achar: eu vou até a sinagoga, vou até os meus superiores, vou pegar uma carta de recomendação e vou atrás e vou prender todos aqueles que eu achar. Mas antes disso, dele fazer isso, ele já tinha entrado nas casas, pegado os cristãos, homens, mulheres, crianças, velhos, novos, e trazido para ser preso. E a palavra do Senhor fala que ele foi até lá, pegou aquele papel, pegou aquela autorização. Se nós for meditar, esse papel, essa autorização hoje, na nossa época, é o que? Uma autorização quando o juiz dá, ou quando a autoridade dá para entrar na nossa casa, na casa de alguém, né? Ele tem esse papel autorizando um mandado de busca dentro da casa de uma pessoa. Então, esse papel era isso. Ele tinha uma autorização da sinagoga de Jerusalém para entrar na sinagoga de Damasco e lá prender os cristãos na rua, na estrada, onde ele encontrasse um servo declarando o nome do Senhor Jesus, ele trazer para Jerusalém. Esse era o plano de Saulo. Ele planejou dessa maneira. Mas a palavra do Senhor vai falar que não era os planos de Deus. Os planos de Deus era diferente, porque o Senhor já estava olhando Saulo. E a palavra do Senhor vai falar que Saulo era muito desejado ao Senhor. O Senhor desejava ele. Quando você vai ver a tradução de Saulo, da palavra Saulo, você vai ver muito desejado. O Senhor muito desejou a ele. Uma pessoa que os outros odiava, era temido. E o que eu descobri, através da sua história, que Saulo nem grande ele era, nem forte ele era. A Bíblia vai falar que ele era de pequena estatura, era calvo, né? Meio fortinho, mas ele era temido pela sua braveza, né? Por tudo aquilo que ele fazia com muito ódio, com muita raiva, mas para defender um Deus, uma lei, que ele falava que era certo, ele estava certo. Mas ele estava enganado. E aqueles que conheciam a verdade temiam diante de Saulo. Mas Estevão não temeu. Estevão pregou. A Bíblia vai falar que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar que Estevão pregou com graça, com ousadia, não temendo a sua morte. E aquela palavra, aquele sermão de Estevão, houve um grande efeito na vida de Saulo. Tanto que ele se enfureceu e pegou a sua carta e foi. Esse era o plano dele. Fez um plano, mas Deus tem outro plano. Irmãos, nós fazemos plano, os nossos planos. Mas muitas das vezes, nós esquecemos de pedir autorização àquele que é dono de todas as coisas. Aquele que é o nosso dono. Porque nós não somos donos de nós mesmos. Nós temos um dono.
E esse dono chama Jesus Cristo. Então, ele fez o plano dele, mas ele não consultou a Deus, mesmo porque ele não acreditava em Jesus. Ele não conhecia Jesus. Mas Jesus estava de olho em Saulo, como está de olho em mim e em você. Então, quando nós fazemos um plano e que nós esquecemos de consultar a Deus, nós não estamos nem se importando se realmente teremos que consultar ao Senhor, tomamos as nossas próprias decisões, das nossas maneiras, da maneira que nós achamos que é certo. Mas a palavra do Senhor fala que os pensamentos de Deus não é os nossos pensamentos. Que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Que o querer de Deus não é o meu e o teu querer. O tempo dele é melhor. A maneira dele é melhor. E a palavra do Senhor fala que Saulo saiu a caminho de Damasco. E a palavra do Senhor vai falar que próximo a Damasco, Saulo teve um encontro com Deus. De uma forma sobrenatural, o próprio Jesus ressurreto aparece a Saulo. E a palavra do Senhor vai falar que tamanho foi o susto dele, que ele caiu sobre a terra. E a palavra do Senhor fala que quando Saulo caiu sobre a terra, tão temente, tão temoroso foi aquela voz. Lá na frente, no capítulo 22, vai estar falando que o próprio Saulo mesmo vai estar testemunhando sobre isso. Ele vai falar que era em torno de mais ou menos meio-dia. Um sol escaldante, um sol tremendo, mas aquela luz foi maior do que o sol de meio-dia. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós estamos, esse é o Deus que nós buscamos, esse é o Deus que nós servimos, um Deus incomparável. Então a palavra do Senhor fala que ele foi ali impactado por aquela luz, e com o rosto em terra, caiu para o terra, o Senhor fez ele colocar a fuça no chão. Que quando o homem e a mulher de Deus pensam que é alguma coisa, Deus fala, você não é nada, vai para a terra. Vai para a terra, vai comer terra, vai ficar lá, vai aprender. E a palavra do Senhor fala mais ainda, Saulo ficou cego. Mas Saulo falou, Senhor. E o Senhor fala, eu sou Jesus, a quem tu persegue. E aquela voz, todos que estavam com Saulo ouviram, todos ouviram. Ouviram o som, mas não entenderam o que Deus tinha para falar com Saulo. Só ele entendeu. Os outros ouviram, mas só Saulo entendeu. Porque quando Deus tem um estreito comigo e com você, as outras pessoas só vê, mas não entende. Não entende, não compreende o trabalhar do Senhor em mim e em você, irmão. Não entende, muito julga, muito condena, porque não conhece a Jesus, porque não teve encontro com Deus. Por isso, então os outros ouviam. E a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele não ficou ali muito tempo perdendo com Saulo, não. Ele fala, levanta. Você não estava indo no caminho de Damasco? Levanta e entra. Então o Senhor não perdeu tempo, não ficou ali, ó filho. Não. O Senhor teve um encontro, sim. Se revelou a Saulo, sim. Mas o Senhor não ficou perdendo tempo com ele. Levanta e entra. Você não estava a caminho? Vai. Você não ia para Damasco? Vai. Entra lá. E o que eu faço, Senhor? Vai. Vai. Lá alguém te dirá o que você deve fazer. Vá. O Senhor deu uma ordem. E Saulo foi. Mas não daquela maneira que ele achava que era que ele ia entrar. Todo poderoso, todo arrogante, todo se achando, todo no pedestral. Não. Agora era com a cara na pó. Rosto em terra. Humilde, manso, que nem um cordeiro. Aquele que era valente, aquele que colocava medo em toda uma nação, agora estava como um cordeirinho. E um porém cego. Estava cego. E a palavra do Senhor fala que Saulo permaneceu por 3 dias, 3 noites, cego, quietinho, sem falar, sem comer. Mas como um bom fariseu, ele estava acostumado a jejuar, a orar, como fariseu. Mas agora ele teve um encontro com Jesus. Agora era diferente. Agora ele estava orando de maneira diferente. E a palavra do Senhor fala que o Senhor deu o endereço para Saulo ir. Ele ia com
com o plano de entrar na sinagoga e trazer os cristãos, talvez aqueles que resistissem, podia até ser morto. Porque esse era o pensamento dele, era acabar com todos. Mas o Senhor tinha e tem, irmãos, um plano para mim e para você. Lembre, cada um de nós temos uma identidade com Cristo Jesus. Quando nós encontramos Jesus, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa maneira de agir, Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele muda a nossa maneira de olhar, Ele muda a nossa maneira de falar. Ele muda. Ele mudou a vida de Saulo. Quem diria de um grande perseguidor se tornar um perseguido? Um grande apaixonado por Cristo, um homem cheio do Espírito Santo, que a palavra vai falar que ele foi ali para a casa de um homem chamado Judas, que estava morando na rua direita ali em Damasco. Esse foi o endereço que o Senhor passou para ele. E a palavra do Senhor fala que o Senhor visitou ele e falou em sonhos. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor visitou um homem chamado Ananias. E o Senhor também deu o endereço completo a Ananias. Imagina o susto de Ananias. Ananias, Senhor, Ananias, vá lá na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Lá se encontra Saulo de Tarso. E qual era o papel agora de Ananias? Ir lá, orar para que Saulo tornasse a visão. Você imagina o susto desse homem? Senhor, muitos têm visto falar do que esse homem faz. Ele mata aqueles que falam no teu nome. E o Senhor me manda eu lá. Não, Senhor, não vou. Senhor, vai. Vai, porque esse para mim é muito amado. Lembre que eu falei. Então o Senhor desejava esse homem que todos desprezavam. E o Senhor fez eu meditar nessa palavra, porque, irmãos, muitas das vezes nós se tornamos juiz para condenar, para julgar. E o que nós precisamos, como já foi falado nessa noite, é de amor. É de amor. É de amor, expressar. Muitas das vezes é tão difícil, não é fácil. Amar aqueles que falam mal, amar aqueles que nos caluniam, amar aqueles que nos apontam, amar aqueles que falam pelas nossas costas. Mas nós temos que fazer de conta que nós não sabemos nada. Temos que orar ao Senhor que tem poder de mudar. O Saulo não foi mudado por a força de um homem. Saulo foi mudado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar, quando Ananias chegou, colocou as mãos, chamou Saulo de irmão Saulo. E os olhos de Saulo caiu como fosse uma escama sobre o chão. Saulo abriu seus olhos. Saulo foi batizado por Ananias. Saulo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Saiu a cada canto pregando o Evangelho de Cristo Jesus, que era Filho de Deus vivo. Contando o seu testemunho de vida. E o Senhor Jesus agiu. Seu testemunho de vida não, porque ele não contou o seu testemunho, ele contou o testemunho de Jesus. Me corrijo. Ele testemunhou que Jesus está vivo. E ele continuou. Ele ia entrar na sinagoga para aprender. Aí imagina aqueles que estavam lá dentro, irmãos. Sabendo que Saulo estava com o poder de uma carta para entrar e catar eles. E agora Saulo entra falando de Jesus. Vocês já imaginaram que reação é, irmãos? Você já imaginou aquela situação que acontece conosco? E aí a pessoa chega e a gente não compreende, não entende. Mas é o Senhor agindo, trabalhando. Assim foi na vida de Saulo. Saulo foi lá falar do amor de Cristo. E a palavra do Senhor fala que Saulo ficou ali. Ficou alegre, pregou Jesus e as pessoas, não é esse, não é Saulo? Não era ele que veio pegar, não foi ele que veio com a carta, não foi ele que ia prender, não era ele que ia matar. Mas agora Saulo está pregando a palavra de Deus. Então o que nós aprendemos, irmão, em nome de Jesus? Não condene, amem. Não condene, ore. Você não muda, quem muda é Jesus. O homem não tem poder de mudar ninguém. Não muda. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Se você orar, o Espírito Santo transforma. Se você orar, o Espírito
Espírito Santo o liberta e traz a cada pessoa, a cada vida que teus olhos não dão nada, que você condena. Por que adianta, irmão, nós estar dentro da igreja com a Bíblia dentro do braço, entra e sai dentro da casa do Senhor Jesus, mas não tornamos igreja de Cristo? Porque a igreja do Senhor não condena, a igreja do Senhor Jesus não despreza, ela ama. Porque essa é a palavra do Senhor. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Né? Lembra, o bispo estava pregando isso ontem. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então a igreja do Senhor não condena. Saulo, ele foi. As pessoas falam, deve estar doido. O sol do meio-dia deve ter mexido com a cabeça dele. Não. Foi o Espírito Santo que transformou. Você vai olhar para a pessoa que você hoje imagina que não tem mais jeito. Mas se o Senhor transformou a minha vida, irmão, e se Ele transformou a tua vida, por que o Senhor não tem poder de transformar essas vidas? Se alguém um dia teve amor por mim e por você, por que hoje nós não temos amor? Por que hoje nós não amamos? Por que hoje nós somos mais santos? Nós não somos santos. Nós somos servos do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor fala que Saulo foi. Mas a palavra do Senhor fala que Saulo descobriu que tramava contra a sua morte dentro de Damasco. Então aqueles que outra hora estava ali talvez aliado a ele, hoje tramava a morte dele. Porque hoje ele estava falando de Jesus, que transformou, que mudou a história de Saulo. Transformou aquele homem. Agora você pode até imaginar aí comigo. Se ele, irmão, era tão bravo contra uma mentira, imagine contra um Deus ressurreto que ele viu e que se apresentou para ele. Imagine como ele defendia agora. Imagine o amor dele agora, só que era diferente. Ele agora não usava de violência, ele usava da palavra de Jesus. E a palavra do Senhor fala que quando ele descobriu que tramava contra a sua morte, que ele não podia sair pelas portas da cidade, porque lá era vigiado de dia e de noite. A Bíblia vai falar que um daqueles seus servos, que seguia ele, que estava com ele, colocou ele dentro de um cesto e desceu ele pelos muros de Damasco. E ali Saulo foi embora. Passou-se, uns falam 3, outros falam 14, para Saulo retornar a Jerusalém. Só que novamente Saulo ali foi rejeitado, porque aqueles irmãos que estavam ali não aceitaram ele. Olhava para ele e fala, tem sangue dos nossos irmãos na mão dele. Mas a Bíblia vai falar que o homem chamado Barnabé foi o porta-voz de Saulo, falando, os irmãos, ele agora é um irmão. Ele teve um encontro com Jesus. Contou-se o testemunho e ali eles aceitaram. E aí você conhece todo o resto de Saulo de Tarso, que foi um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de um amor de Deus, que sofreu pelo Evangelho, porque o próprio Jesus falou, o próprio Cristo falou. Ananias, ele mesmo mostraria o quanto Saulo padeceria, sofria por amor a Cristo. O próprio Jesus se encarregou disso, irmão. Então não se incomode, não. O próprio Jesus se encarrega de todas as coisas. O próprio Jesus se encarrega de tudo. Mas o que eu tenho que fazer é orar. O que eu tenho que fazer é continue buscando, continue clamando, continue jejuando, continue sendo um servo do Senhor, continue produzindo os frutos do Senhor Jesus, o fruto do amor, o fruto da caridade, sabe, irmão, de ser, sabe, amar aos nossos irmãos que nós não conhecemos, como fosse a minha, você, sabe quando nós amamos, como nós amamos o nosso corpo? Porque nós não somos nada, irmãos, nada. Nós somos pó. E o Senhor mostrou para Saulo que ele não era nada, o poder que ele tinha, a ganância que ele tinha, né? Porque ele participava ali do sinédrio, porque ele participava ali do grupo dos fariseus, porque ele era bem estudado, porque ele se formou bem, porque ele fez tudo que tinha que fazer, porque o pai dele tinha condições. A Bíblia vai falar que os seus pais eram comerciantes e tinham condições financeiras. Então ele pôde estudar na melhor escola, ele teve o melhor professor. Mas isso não fez ele chegar perto de Jesus. Não fez ele chegar perto de Jesus. Quando Saulo abriu o coração, obedeceu, teve fé,
A palavra do Senhor fala que Jesus mudou imediatamente a história dele. Teve a sua história transformada. Então, o que eu entendo para me encerrar é que quando eu e você encontramos com Jesus, não temos como nós permanecer da mesma maneira. Eu não posso dizer que eu encontrei ao Senhor, que eu estou cheio de Deus, do Espírito Santo, se eu me torno a mesma pessoa quando eu estava lá no mundo. Eu continuo da mesma forma. Não, irmão, eu nunca encontrei a Jesus. Eu estou mentindo para mim mesmo, porque para o Senhor nós não mentimos. Então, o que eu entendo, quando nós tivemos um verdadeiro encontro com Jesus, Ele muda o nosso caráter, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa maneira de agir, Ele muda por completo. O velho ficou, e eis que tudo se fez novo, diz a palavra do Senhor. Então, tudo que era velho, que é mentira, que é engano, que é trapaça, que não faz mais parte das pessoas que servem ao Senhor, isso ficou para trás. Saulo era perseguidor, ele passou um ajudador. Saulo tirava vida, agora Saulo dá vida através da palavra de Jesus. Então, compreende, irmão, entendem, nessa noite, em nome do Senhor Jesus? Quando nós encontramos o Senhor, nós transformamos de dentro para fora. O Senhor não está preocupado na mudança aqui interior de fora, não. É lá dentro. É lá dentro. Então, quando eu encontrei Jesus, eu tenho que ter mudado. Então, se você encontrou Jesus, você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus? Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou ao meu coração.